Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E se você tiver dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito societário, dúvidas de como abrir um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E o assunto de hoje é um assunto também que sempre recebemos muitas perguntas, que é sobre direito previdenciário. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, advogado, professor, Dr. Tiago Kidrick, seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer sempre grande estar aqui contigo, João. Obrigado pela oportunidade de estar aí esclarecendo as dúvidas do pessoal. Bom, então a primeira pergunta é do telespectador Lorenzo. Faço 60 anos no ano que vem e tenho 35 anos de contribuição. Já tenho como me aposentar em 2025, doutor Tiago? A resposta é não, né? Pensei que 35 anos de contribuição, 60 anos de idade. Muitas pessoas têm ainda a visão dos 35 anos, né? Anterior à reforma da Previdência, que completou 5 anos no ano de 2024, nosso ano, né? E não basta mais ter 35 anos, assim como não basta ter 60 anos de idade. Nós temos as regras de transição, que, aliás, a cada ano elas vão se adaptando conforme foi previsto lá em 2019. Então, os 95 pontos já estão muito tempo para trás, a soma da idade e do tempo de contribuição para 95 para homem, e era 85 para mulheres, né? Em uma época foi, mas agora já está, cada ano aumentando um pouquinho mais, até nós chegarmos no padrão final da reforma da Previdência, que seria, digamos assim, uma regra de transição em que os homens teriam os 65 anos de idade, que já é o previsto na nova regra, e as mulheres 62 anos, mais o tempo que era exigido antes, né? Vamos supor, tem a pontuação hoje a 100 pontos, tem que fechar hoje, tem uma pontuação específica ou é muito detalhezinho para... Como existem várias regras de transição, existe a regra da pontuação, aí homem para mulher, e ela vai variando ano a ano. Existe idade mínima que a idade vai variando ano a ano até chegar nos 65 e precisa os 35 de contribuição, 30. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ver qual regra e outras regras, pedágio 100%, etc. Qual regra ela vai chegar antes? E eu diria mais até, qual regra ela vai chegar antes e o custo-benefício, para ver qual ela vai chegar melhor também, melhor valor, né? Não, a pessoa para se aposentar e não contratar um advogado previdenciário para auxiliar é um grande equívoco, que precisa tomar uma decisão errada, é uma decisão para o resto da vida, né? É verdade, não dá para se atirar assim. Bom, temos a pergunta agora do José. Trabalhei durante 15 anos em uma atividade insalubre, mas há 5 anos estou em outro emprego. Tenho 65 anos e quero pedir a minha aposentadoria. Eu posso pedir a especial, doutor Kidrick? Não. A aposentadoria especial também foi modificada na reforma da Previdência, mas mesmo antes, ele não poderia se aposentar, claro, exceto se ele fosse minerador de subsolo, né? Com 15 anos de tempo especial. O comum, mais de 99% das aposentadorias especiais, a pessoa precisa ter 25 anos exposta às condições nocivas à saúde. 25. Ele teve 15, conforme ele relatou aí. Então, 15, só se ele fosse minerador, ele poderia ter. Parece que não é o caso, né? Assim, chutando, né? Mas dificilmente vai ser o caso de um minerador aí na pergunta. Mas ele tem 65 anos de idade. E ele tem mais de 180 contribuições, mais de 15 anos de contribuição. A aposentadoria dele, assim, fazendo uma previsão, vai ser a aposentadoria por idade. Ele quer especial por causa da questão do valor, etc. e tal, mas ele não tem os 25 que é um critério mínimo, né? Só para lembrar, aposentadoria especial hoje, na nova Previdência,
a pessoa tem que ter 60 anos, tanto homem quanto mulher, e a exposição de 25 anos ao agente nocivo, né? Tem aposentadoria especial de mineradores e outras categorias específicas de 20 e mineradores de mais profundidade 15. Mas são um número pequeno de pessoas. Sim. A regra geral é 25 anos. E a regra geral agora na Previdência tem a exigência também dos 60 anos. Doutor Drick, e esses 15 anos que ele trabalhou em Salubre, ele tem uma contagem diferente desses 15 anos ou conta como tempo normal, assim, como se não fosse Salubre? Tem uma contagem diferente, né? Uma equiparação. O homem multiplica o tempo por 1,4 e a mulher multiplica por 1,2 esse tempo especial. Porém, quando veio a reforma da Previdência, 13 de 11 de 2019, vedou essa conversão. Então, ele vai computar até 2019, até a reforma da Previdência, por 1,4 e depois vai contar como 1. Ah, não tem depois da reforma, então? Depois cortou. Então, tem que ser feito esse cálculo para ver quanto vai acrescer no tempo de contribuição dele. Essa reforma da Previdência foi forte mesmo, hein? Foi, fez aniversário em novembro agora. Bom, a pergunta agora é da senhora Elaine. Sou aposentada por invalidez há 5 anos. Estou em dúvida se precisa fazer perícia periódica no INSS. Eu tenho Parkinson. Doutor Tiago. Certo. Quem tem HIV, a lei excluiu de ser feito reanálise, né? Também excluiu quem tem já 60 anos de idade, ela não reportou a idade e está em benefício há 15 anos. Mas, de qualquer forma, tendo uma doença e com essa gravidade chamada ao INSS, poderia se pensar assim, entrar com mandado de segurança para não comparecer ou tal, mas eu tenho indicado muitas vezes, principalmente em casos graves assim, como é o caso dela, uma doença degenerativa como Parkinson, a comparecer quando chamado, né, ao INSS. Tem só casos específicos mesmo. É. Bom, tem agora a pergunta do Miguel. Sou professor de educação básica. Comentaram comigo que eu teria direito à aposentadoria especial em função da minha atividade. É real isso? Quanto tempo na função precisa para ter e solicitar a aposentadoria especial, no caso? Certo. Então, fazendo um esclarecimento para ele, o professor, até 1981, era também considerado uma aposentadoria especial. Porém, isso, desde lá, não é mais aposentadoria especial. É uma aposentadoria específica do professor, então não é especial, não pode pensar como uma aposentadoria especial. É uma aposentadoria simplesmente com um tempo reduzido. Então, tem um tempo de contribuição reduzido, porque se considera que a atividade do professor ela é duplamente sacrificante, tem que preparar aula, além de dar aula. Corrigir as provas, então tem um trabalho extra. Então, o professor e a professora têm essa redução, né, em todas as regras de transição da reforma da Previdência, basicamente retirar 5 anos em relação ao que seria quem não é professor. Então, ele tem o direito à aposentadoria do professor, teria que se calcular pelas regras. Ele faz parte da educação básica, então, até o ensino médio, o professor tem isso. O professor universitário não tem direito a essa redução, isso desde 1998. Então, basicamente, não é especial, ele não pode misturar com outros tempos especiais. Ele tem que ter, a aposentadoria vai computar o tempo exclusivamente de professor, em categoria básica ou até fundamental e médio, e ele tem essa redução de 5 anos nas regras de transição, como eu já citei, são várias possibilidades. Então, ele tem que procurar fazer o cálculo da aposentadoria específica do professor. Que reduz em 5 anos. Isso. É algo justo, né? Para alguém que trabalha bastante e tem essa dupla jornada aí. Né? É verdade, o professor é muito sacrificado. Né? É que eu tenho tias professoras e tu vês, no final de semana, eles estão corrigindo trabalho, corrigindo prova lá direto. Tem que corrigir prova, tem que corrigir trabalho e tem que preparar. Então, faz toda uma preparação para fazer a aula. Aí dá a aula, não é só o trabalho na aula. E depois volta e tem atividade extra que ele tem que corrigir e tal. Então, é realmente sacrificante.
Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Meu irmão tem deficiência física e não tem como trabalhar. Gostaria de saber se a renda da minha madrasta entraria na composição da renda familiar para ele ter direito ao LOAS. Também contaria, por exemplo, a minha renda, mesmo eu não morando com ele? A renda de quem não mora não vai ser computado como núcleo familiar. Então, uma das coisas para o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS, é ver qual é o núcleo familiar. E quem é o núcleo familiar? É quem mora sobre o mesmo teto. Então, a madrasta, o padrasto, né, que estão ali fazendo o papel de família, as rendas são consideradas para fins do benefício da prestação continuada. Né? E da pessoa, no caso a irmã, essa que mora fora, não, porque ela não constitui esse núcleo familiar. E aí se passa para os próximos passos, né, de verificação da miserabilidade, né, para ver se tem a situação possibilita, porque é um benefício que não é universal, como em outros lugares se tem uma renda universal para pessoas que têm deficiência. Aqui não. É uma renda para a pessoa que tem deficiência, mas que vive numa situação de pobreza extrema. Tudo fosse da renda familiar, né? As pessoas que moram na casa. Vamos supor que mora o primo e mora o avô na mesma casa. Se somaria também a renda deles? Se somaria, porque todos contribuem para as despesas familiares, né? A não ser que seja uma estadia transitória desse primo que está lá passando somente um tempo. É uma visita, não faz parte do núcleo familiar. Teria que fazer essa distinção, né? Não, ele está aqui só para um período, então não pode se computar a renda dele, né? Mas em relação ao avô, uma coisa interessante é que quem é aposentado recebe um salário mínimo de aposentadoria, não entra esse valor na divisão depois que vai ter para se apurar a renda per capita da família. Muito boa essa questão de aposentadoria. Se for mais de um salário mínimo, conta? Conta. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço e muitos esclarecimentos aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E se você tiver dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva o número aí no seu aparelho, é o número 51 985 946 773. E hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Quem está aqui é o Dr. Tiago Kidrick, um grande especialista no tema, fazendo essa grande contribuição aqui para a nossa audiência. E a primeira pergunta aqui do bloco é do Daniel. Ele fala o seguinte: deixei de pagar o INSS por 5 anos. Vale a pena pagar os atrasados desses anos para não ser prejudicado na hora de me aposentar, Dr. Kidrick? Muito boa pergunta, até porque é uma pergunta que não tem de cara uma resposta. Ora, primeiro nós temos que verificar se vai valer a pena ele ir atrás do pagamento desses atrasados. Tem muita gente pagando atrasados e chegando na hora não conseguindo o benefício, porque não foi computado como carência, por exemplo, e ele precisava de carência. Então, primeiro, tem que se fazer uma análise, tem que fazer o planejamento antes de pagar atrasado, né? Por exemplo, tem gente pagando atrasado, João, para entrar numa regra de transição, e já existe portaria do INSS dizendo que regra de transição com pedágio
ou direito adquirido, não adianta pagar ou atrasar, não vão ser computados. E aí tem que judicializar. Então tem que fazer uma análise anterior antes de pagar os atrasados, a fim de muitas vezes despender um dinheiro grande, pagar juro, correção e não valer para o que quer, não fazer o papel que se deseja. Esse é um cuidado muito importante, porque às vezes a pessoa paga valores aí de 5 anos, 60 meses. Vai dar fácil, aí pode dar 10 mil com multa e juros, né? Sim. Daí, no fim, gastou e no fim vai lá para se aposentar, aquilo não serviu para nada. É complicado, por isso tem que fazer. Quem está pensando na aposentadoria, tem lacunas, tem tempo especial, tem tempo rural, tem várias possibilidades, tem que fazer um planejamento. Faz o planejamento antes de se atirar, pagando atrasados, fazendo sem ciência a questão e depois pode dar uma dor de cabeça, perder dinheiro, não ter a melhor aposentadoria. E a aposentadoria é irrenunciável. Depois que você aceitou, tem poucas possibilidades de manejo, né, de revisões específicas, coisas desse sentido. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Neuza. Meu marido recebeu LOAS e faleceu. Gostaria de saber se posso pedir pensão por morte, doutor Kidrick. Não, uma característica do benefício assistencial é que ele não é passível de se ter uma pensão por morte, além dele não ter 13º, né, ele também não deixa que os seus dependentes vão receber o benefício de prestação continuada. Por quê? Porque esse benefício é uma ajuda, como eu disse, a quem está numa situação de extrema necessidade, é um benefício assistencial. Então, no caso dela, ela vai ter que verificar se ela também vai estar na situação de miserabilidade, possibilitando o LOAS. O LOAS é um LOAS por família? Não. Não, porque tem inclusive não se considerar, por exemplo, a renda de um salário mínimo do outro cônjuge. Então, e tem muitas famílias, e eu quero aproveitar o espaço para dizer que não façam isso, que estão simulando separação, dizendo que a pessoa não está mais na casa. Por exemplo, ele é aposentado, tem uma renda de 2 mil. E aí a esposa não recebe nada, quer ganhar um LOAS. Então estão fingindo que se separou para ela receber LOAS. Né? E depois vem a falecer aquela pessoa que tem aposentadoria e aí já assinou que se separou, não consegue receber a pensão. Ah, olha só isso. E fica então nessa situação dramática que nós temos que orientar as pessoas que não façam esse tipo de fraude. Tem consequências, além de ser uma fraude, João, além de ser algo ilegal, né, no futuro prejudica as pessoas que estão entrando nesse barco. Vai precisar receber uma pensão e não vai ter nada para receber, porque ela está usando um papel de separados. Exato. Bom, agora temos a pergunta do telespectador Marcos. Existe alguma forma de saber se a minha empresa está depositando o INSS corretamente? Estou desconfiado de que está atrasado, pois passa por algumas dificuldades no momento, doutor Kidrick. Tem, o senhor pode entrar no seu .gov, no meu INSS, e verificar através do seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, o que está recolhido ali. Né? Ali tem, digamos assim, o espelho das suas contribuições, ou se o senhor não souber fazer, pode pedir para um advogado consultar, né? E, ao final, se não estiver sendo depositado, né, o senhor pode oficiar a empresa que esclareça a situação e pedir a proteção, inclusive, dos meios corretos, procurar advogado, né, para fazer essa intermediação. A empresa tem a obrigação de fazer a contribuição. Mas aproveito para dizer o seguinte, muitos casos a empresa não faz, a pessoa está lá com a carteira assinada, quebra a empresa e como é que fica o trabalhador? Aí existe a proteção jurídica da carteira de trabalho e previdência social, do vínculo, porque mesmo a empresa não tendo pago, a obrigação tributária, né, a obrigação de fazer o recolhimento era da empresa e o trabalhador consegue a aposentadoria
mesmo sem ter esse pagamento, comprovando que exerceu a atividade de empregado, né? Então, no caso, o INSS, a Previdência, ela teria que ter feito a fiscalização, no caso. Também, deveria ter feito a fiscalização. E o mais importante é que não era obrigação do segurado fazer o recolhimento. Quando é um contribuinte individual, quando é o MEI, aí o recolhimento é da pessoa. Então, ela não consegue o benefício se não tiver o recolhimento. Mas como é um empregado, aí ela consegue o benefício mesmo assim. Muito bem. Temos agora uma pergunta de uma telespectadora anônima. Tive diagnóstico de autismo há 1 ano. Gostaria de saber, em função desse transtorno, se eu poderia me aposentar mais cedo. Tenho 46 anos e trabalho e contribuo há 23 anos. Certo. O autismo, né, ele é considerado, a pessoa que é portadora de autismo pode fazer o uso da aposentadoria que beneficia a pessoa portadora de deficiência, que reduz o tempo de contribuição da sua aposentadoria. Porém, no caso, ela relata que ela tem há 1 ano, digamos assim, a deficiência, né? Ela conseguiu ter diagnóstico, né? O diagnóstico, ela pode ter até mais, mas isso também conta proporcionalmente na redução do tempo. Quanto tempo a pessoa está, digamos assim, nessa situação de deficiência, que deficiência significa que a pessoa pode até trabalhar, pode fazer, mas lhe é exigido um pouco mais de esforço, de maior dificuldade, tanto do ponto de vista do trabalho quanto social, né? É um conceito amplo, o conceito de deficiência, mas ela tem que ver aquele período, porque aí é feita uma proporção, João. Então, se ela está apenas 1 ano, vai ser uma redução bem pequena na aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. Tem também a aposentadoria por idade da pessoa portadora de deficiência, que tem que ter essa deficiência por 15 anos no mínimo, né? E aí, Do diagnóstico, no caso aí. Mas existem processos que provam que o diagnóstico foi posterior. O que importa é a verdade real, quando começou a deficiência. Eu pensei que o autismo fosse somente se o autismo fosse um nível que deixasse a pessoa incapaz de trabalhar. Você está falando que não, de repente ela não precisa ser esse nível, pode ser um nível mais ameno, que ela consiga trabalhar, mas isso por gerar um esforço maior da parte dela, geraria essa diferenciação. Se ela tiver um nível grave de autismo que impeça o trabalho, que eu acho que não é o caso, porque ela relata que está trabalhando, né? E que trabalha há 23 anos, mas se o problema de saúde virar um problema de saúde, o que é o autismo não necessariamente é assim considerado, é um dificultador. Mas se inviabilizar o trabalho, aí muda e ela passa para benefício por incapacidade. E aí, por benefício por incapacidade, basta ela estar coberta como segurada da Previdência, ter a carência, né, mínima de 1 ano dos benefícios por incapacidade, ela consegue, então, a aposentadoria, que era aposentadoria por invalidez, e hoje é chamada aposentadoria por incapacidade permanente, por essa questão. Não é o caso dela, mas se houvesse uma gravidade a esse ponto, sim, aí muda, em vez de ser aposentadoria com uma redução do tempo, ela fica com uma aposentadoria que seria uma proteção à incapacidade laboral. Muito bem. Temos agora a pergunta do Matias. Sou aposentado especial e estou precisando complementar a minha renda. Posso trabalhar sem perder a aposentadoria, doutor Tiago? Dependerá do trabalho, porque o aposentado especial, a aposentadoria B46, ele não pode retornar à atividade especial, mas pode trabalhar em outra atividade. Por exemplo, se ele trabalhava, né, sobre agentes químicos, ruído, algo nesse sentido, ele pode pegar um trabalho numa loja normal, um trabalho que não submeta ele a condições nocivas à saúde. Porque se ele voltar à atividade, que seja especial, né, eles vão suspender o benefício, o pagamento do benefício. Isso é o tema 709 do Supremo Tribunal Federal, né, que a gente até participou
buscando que a pessoa, como é uma proteção à saúde, ela tivesse a escolha. Mas, infelizmente, o entendimento foi de que, voltando à atividade, se cessará o pagamento do benefício. Atividade especial, outra atividade pode. Doutor Tiago, queria lhe agradecer pelos excelentes esclarecimentos, agradecer a sua qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau.